Bom, o assunto que iremos abordar agora será a marcha de bicicleta. Você está acionando a marcha dianteira da bicicleta e ela não está funcionando, ela não sobe para a coroa maior. Às vezes ela só vai até a coroa do meio e ainda fica fazendo um barulho estranho. A primeira situação que deve ser avaliada é se o câmbio dianteiro da bicicleta ele está posicionado na altura correta e se o posicionamento com a coroa também está alinhado. Caso isso não esteja bem posicionado, tanto na sua altura como no alinhamento, a corrente da bicicleta, o câmbio não conseguirá fazer o seu serviço, ele não conseguirá subir de forma adequada. Coloque a 1,5 mm da coroa maior e posicione ele centralizado com a coroa, porque quando você olhe na posição de cima para baixo, você consiga ver que o câmbio está paralelo, reto com a coroa. Perdão. Então, assim, esse é um dos motivos que vão fazer com que a marcha da bicicleta não seja acionada. O segundo motivo é o tensionamento do cabo. Deve-se observar o tensionamento do cabo, se o cabo está pouco tensionado ou se está muito tensionado, qual é o local onde o cabo está sendo passado, o posicionamento do cabo se está correto. E na área que a gente trabalha, a gente deve observar os detalhes. São poucas as pessoas que conseguem observar isso. Você deve ver por onde o cabo está passando, se ele está passando pelo local correto e também o tamanho do conduíte, né? Muitas vezes você passa a primeira marcha, que é a do meio, são 2 toques apenas. Com o primeiro toque ele já sobe para do meio, com o segundo toque ele sobe para maior. E às vezes você faz esse acionamento, a marcha vai, não dá o clique e ela volta. Aí você empurra, ela vai, não dá o clique e ela volta. Isso pode ser dos motivos. Primeiro, o cabo está muito tensionado. E segundo, o conduíte da bicicleta na parte da frente está muito comprido. Resolvendo o tensionamento do cabo ou o tamanho do conduíte, colocando ele de uma forma correta, de um tamanho correto, isso vai ser solucionado. Outro caso também que pode fazer com que a coroa da bicicleta, isso é um pé de vela triplo, que é usado para bicicletas que usam esse tipo de movimento central square. Ele é colocado pelo lado direito e essa peça é posicionada pelo lado esquerdo. Vale salientar também que algumas pessoas têm dificuldade de acionar ou instalar essa peça, porque quando encaixam tentam introduzi-la no quadro e ela não consegue entrar e ele fica ali durante tempo e às vezes até perde a paciência e coloca forçado, não respeitando a rosca. Para que isso não aconteça, apenas encaixe a peça no quadro da bicicleta e gire ao contrário. Ela vai fazer um clique. E o clique é a própria rosca demonstrando que ela está na posição correta com a outra rosca. Toda a parte da bicicleta que você encaixar e girar ao contrário, ela vai apresentar esse barulho. Clique. Aí você entende que a peça está dizendo: eu estou na posição correta, então você pode enroscar, né? Pode colocar. Do lado direito também acontece a mesma coisa. E às vezes quando a bicicleta vem em nossa oficina, a gente deve observar que o lado direito, perdão, esse lado direito é diferente do lado esquerdo. Ele é menor, esse é maior. Então às vezes o cliente foi em alguma loja ou oficina e ele foi instalado do lado contrário e a coroa da bicicleta tomou uma posição muito distante. E aí a marcha da bicicleta não consegue subir, por mais que você posicione o parafuso H, que é aquele que vai limitar a altura do câmbio para cima, na coroa maior, e o L, que é o que vai limitar a descida na coroa menor. Então, por mais que esse parafuso esteja regulado de forma correta, se o movimento central da bicicleta tivesse sido instalado errado, a coroa está numa distância muito grande e o câmbio não consegue subir, ele não consegue alcançar. E às vezes quando alcança, o parafuso de limitação H chegou no limite e ainda fica raspando. E isso também deve ser levado em consideração numa avaliação.
Caso seja esse tipo de coroa, uma coroa de 3 velocidades também, que usa esse tipo de sistema, ó, pé de vela monobloco, mais conhecido como Z, né? Esse sistema é para esse tipo de coroa. E ele trabalha com esse tipo de movimento central. Deixa eu tirar aqui da caixinha. Ele trabalha com esse tipo de movimento central, que é um movimento central de rolamento. O cone do lado direito, ele é maior do que o lado esquerdo, então ele passa tranquilamente na rosca, só se encaixa na rosca de dentro. É a parte onde a coroa vai ficar presa. No caso da coroa, ela tem esse buraquinho aqui e esse buraco, ele se encaixa exatamente aqui, certo? Ele tem um local certo para ser encaixado. Então, caso a marcha da bicicleta não esteja passando, você observa o alinhamento do câmbio, a altura do câmbio, você observa o tensionamento do cabo, tamanho do conduíte, me perdoe, o tamanho do conduíte, e se o movimento central foi instalado de forma correta. Referente à marcha, assim, vou até abrir aqui, eu tenho aqui uma coroa de 7 velocidades, certo? Então, a medida de 21 velocidades, 18 velocidades, ela é tirada da coroa e da catraca. Se eu tenho 3 vezes 7, 21, né? Na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é que existe uma linha de corrente onde a coroa maior não poderá usar as 7 marchas traseiras. A coroa do meio, ela poderá usar as 7 marchas traseiras, as 7 velocidades, e a coroa menor, ela também não poderá usar as 7. Então, a coroa maior vai usar as 3 marchas de baixo, a primeira, a segunda e a terceira. A coroa menor usará as 3 de cima e a coroa do meio usará todas. Logo, a bicicleta, por sua vez, não terá 21 velocidades, porque se ela conseguisse usar a coroa maior e todas as marchas de trás, a coroa do meio e todas as marchas de trás, a menor e todas as marchas de trás, aí sim, ela teria 21 velocidades. Mas quem trabalha no ramo sabe que a ultimline ou linha de corrente, ela não permite que isso aconteça. Se você usa a menor e a menor, a corrente fica muito folgada, porque talvez o câmbio em si, ele como não vem para o sistema de tensionamento muito alto, é um câmbio comum, não é um Shadow Plus, não é esse sistema mais avançado. E no caso, como a mecânica aqui é uma mecânica para pessoas que estão iniciando, que ainda querem entender um pouco o que é que está acontecendo, eu trago situações que é onde ele pode resolver o problema. Então, a respeito do câmbio dianteiro, nós estamos falando sobre ele, existe uma coroa 48, a maior é 48. Só que existe também a 42, e às vezes o câmbio não suporta a coroa 42. Ele fica muito alto, ele fica numa altura elevada, e se você desce ele para que ele fique a 1,5 mm da coroa, que é a posição correta dele, ele fica batendo no quadro. Ele fica batendo na parte ali do sit stay, sit chain, né? Então, toda vez que você desce o câmbio, ele fica batendo naquela parte do quadro. Então, isso demonstra que o câmbio da bicicleta, o câmbio dianteiro ou a coroa, certamente um dos dois, não é compatível, né? A coroa 42 ela é muito menor e às vezes a bicicleta vem de fábrica com a coroa 46. Quando você tira 48. Quando você tira a 48 e coloca uma 42, o espaço entre o câmbio e a coroa maior é muito grande. Você não consegue descer o câmbio para que ele tome a posição correta e isso faz com que a bicicleta não passe a marcha. E quando passa, fica caindo constantemente, você não sabe o que é que está acontecendo. Então você deve se atentar para essa situação. Referente à marcha traseira, também segue o mesmo princípio.
Você acompanha aqui o que foi falado a respeito de como se usa, que referente a 21 velocidades. Usa-se a maior e as 3 menores, a do meio e todas, a menor e as 3 maiores. Né? E aí você consegue manter uma linha de corrente adequada. Quando a marcha traseira apresenta algum problema, você deve fazer uma avaliação do tensionamento do cabo, deve fazer uma avaliação do tamanho do conduíte, deve fazer uma avaliação por onde o cabo está passando. Sempre os cabos de marcha na parte do meio ali, perto do selim, eles têm uma conexão entre um e outro, entre a parte de frente do câmbio, a parte de frente do quadro e a parte de trás. E às vezes ele está fazendo uma curva. Toda curva onde o cabo do câmbio passa, toda curva faz com que haja um esforço maior para que a marcha seja acionada. Isso faz com que o cliente fique forçando, que não é comum. Né? Então você deve avaliar se o câmbio representa alguma folga. Às vezes ele tem uma folga, esse não apresenta, mas às vezes você segura o câmbio e balança ele na parte de baixo, na rodana de baixo, e você consegue observar uma folga. Você deve observar o posicionamento dele, se ele está posicionado de forma correta na bicicleta. Você deve avaliar se ele está torto, no caso de câmbio com gancheira, né? Fazer a avaliação de gancheira para ver se está correto ou não. Fazer a medição ou correção do parafuso HIL. E acredito que você levando em consideração esses princípios que foram passados, quando a bicicleta entrar na sua oficina apresentando esses problemas, você vai seguir os princípios e vai conseguir detectar o problema. Esses vídeos estão sendo gravados apenas exatamente para isso, para que quem trabalha no ramo, que não tem muita experiência ou ainda não pegou esses problemas, que nós sabemos que tem problemas, quando a bicicleta entrar em sua oficina, você vai conseguir, de forma calma, fazer uma avaliação de todos os princípios, e entre essas avaliações você vai conseguir detectar o defeito que passou por muita gente e não conseguiram observar. Então este vídeo era exatamente para falar a respeito disso. Caso haja alguma dúvida ou algo que não foi destacado ou colocado no vídeo, você manda uma mensagem ou fala conosco, e aí nós gravaremos um novo vídeo trazendo as informações que não foram repassadas nele. Vamos que vamos trabalhar. Hoje é dia de trabalho.